Não, não podes fazer isso, Inês. O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama, cortando o ar salgado que subia do Tejo como uma faca afiada. Maria parou de repente, o coração a bater descompassado, os olhos fixos na amiga de infância que acabara de anunciar, com voz trêmula mas decidida, que ia casar com o primo distante que a família arranjara. Inês, com os cabelos negros ao vento e o rosto pálido sob a luz dourada do fim de tarde, baixou o olhar para os mosaicos portugueses aos seus pés, aqueles padrões intricados que sempre as faziam sonhar com histórias antigas. Desde crianças, em Coimbra, onde nasceram e cresceram entre as sombras da Universidade Antiga e os jardins do Mondego, Maria e Inês eram inseparáveis. Corriam pelos campos de oliveiras, partilhavam segredos sussurrados à noite nas festas populares de Santo António, onde o cheiro a sardinha assada e o som do fado preenchiam o ar. Maria, mais alta e de olhos verdes como o mar do Algarve, sempre protegera Inês, a mais delicada, com traços suaves e um sorriso que iluminava os dias cinzentos. Somos como irmãs, diziam as mães, orgulhosas, sem imaginar o que se escondia por trás daquela amizade profunda. Mas aos 20 e poucos anos, quando se mudaram para Lisboa em busca de uma vida independente, Maria a estudar arquitetura, fascinada pelos azulejos que cobriam as fachadas das igrejas e palácios, Inês a trabalhar numa casa de fado no bairro Alto, algo mudara. Os olhares demoravam-se mais, as mãos tocavam-se com uma eletricidade que nenhuma ousava nomear. Era saudade misturada com desejo, aquela melancolia portuguesa que o fado cantava todas as noites, um anseio por algo que sempre estivera ali, mas que o mundo não permitia. Naquele dia, sob o sol de junho que aquecia as pedras seculares, Inês revelara o plano da família. O noivo, um homem respeitável do Porto, com negócio de vinhos verdes, representava a segurança que os pais exigiam. Em Portugal, mesmo nas cidades mais cosmopolitas como Lisboa, as tradições pesavam como âncoras. A família católica, os vizinhos fofoqueiros, a sociedade que ainda sussurrava sobre coisas estranhas nas sombras do Príncipe Real, o bairro onde a vida noturna pulsava com liberdade escondida. Maria sentiu um vazio no peito, como se o Tejo tivesse secado de repente. Porquê, Inês? Tu não o amas. Eu vejo nos teus olhos. A voz saiu rouca, carregada de uma dor que ia além da amizade. Inês ergueu o rosto, lágrimas brilhando. Porque é o que se espera de mim, Maria. A minha mãe chora todas as noites com medo de que eu fique sozinha. E tu? Tu és a minha melhor amiga. Não posso arriscar tudo por um sentimento que nem sei nomear. Mas Maria sabia. Naquelas noites em que partilhavam o pequeno apartamento com vista para o rio, quando o fado de Amália Rodrigues ecoava do rádio antigo, os corpos aproximavam-se mais do que o permitido. Um beijo roubado numa festa de São João, disfarçado pelo álcool e pela multidão, fora o início de tudo. Um beijo que mudara o mundo delas, transformando a amizade pura da infância num amor intenso, proibido, que queimava como o sol do Alentejo. Agora, com o casamento marcado para o outono, Maria caminhava sozinha pelas ruas de Lisboa, o coração despedaçado. Passava pelos elétricos amarelos que subiam as colinas, pelos cafés onde os velhos jogavam cartas e falavam de futebol, ignorando as dores escondidas dos jovens. Pensava em como Portugal mudara, o casamento entre pessoas do mesmo sexo era lei há anos, Lisboa orgulhava-se da sua parada anual, mas nas famílias tradicionais, especialmente fora das grandes cidades, o medo ainda reinava. A aceitação era superficial, o julgamento profundo. Inês, por sua vez, preparava o enxoval com mãos trêmulas. A mãe, viúva devota, falava de netos e de uma vida estável. O pai, já falecido, deixara a herança condicionada a uma família decente. Inês amava Maria com uma paixão que a consumia, mas o medo de perder tudo, a família, o respeito, a identidade numa sociedade que ainda via o amor entre mulheres como algo exótico ou pecaminoso, paralisava-a.
Na casa de fado onde trabalhava, Inês cantava as noites inteiras, a voz carregada de saudade. Ai, este meu coração que bate por quem não quer. As palavras do fado pareciam escritas para ela. Maria ia ouvi-la, sentada na penumbra, os olhos fixos na amiga que brilhava sob as luzes quentes. Depois, no regresso a casa, o silêncio entre elas era pesado, cheio de não ditos. Uma noite, após uma atuação particularmente emotiva, Inês desabou nos braços de Maria no apartamento. Não aguento mais esta mentira, sussurrou, o corpo tremendo. Maria abraçou com força, sentindo o calor familiar que sempre a acalmara desde crianças. Então não mintas mais. Foge comigo. Vamos para o Algarve ou para o estrangeiro. O amor vence tudo, Inês. Mas Inês afastou-se, os olhos cheios de terror. E a minha família? Vão-me deserdar, vão-me odiar. Em Portugal, blood is thicker than water, como dizem os ingleses. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Maria tentava convencer Inês, recordando as memórias de infância, as brincadeiras nos jardins de Coimbra, as promessas de eternidade feitas sob as estrelas. Inês oscilava, o coração dividido entre o dever e o desejo. O casamento aproximava-se, e com ele, a ameaça de uma separação irremediável. O verão em Lisboa era sufocante, não só pelo calor que subia das pedras calcárias, mas pela angústia que pairava no ar entre Maria e Inês. As festas populares enchiam as ruas de luzes coloridas e música, mas para elas, tudo parecia cinzento. Maria passava os dias na universidade, desenhando azulejos inspirados nos padrões antigos, mas cada traço lembrava o rosto de Inês. À noite, ia à casa de fado, sentada numa mesa escura, bebendo vinho verde para afogar a dor. Inês cantava com mais intensidade, como se cada nota fosse um grito silencioso. Os clientes aplaudiam, comovidos com aquela voz que transmitia uma melancolia profunda, a essência da saudade portuguesa. Mas só Maria sabia a verdade por trás daquela emoção. Após as atuações, voltavam juntas para casa, o caminho pelas ruas empedradas cheio de tensão. Às vezes, as mãos roçavam-se e um arrepio percorria os corpos, recordando que poderia ser. Uma tarde, durante uma visita à família de Inês em Coimbra, a pressão aumentou. A mãe, Dona Teresa, uma mulher devota que ia à missa todos os domingos na Sé Velha, falava do noivo com entusiasmo. Ele é bom homem, Inês. Do norte, trabalhador. Vais ter uma vida segura. Inês sorria forçado, mas Maria, convidada como amiga de sempre, sentia o estômago revirar. Na cozinha, enquanto ajudavam a preparar o bacalhau com natas, Dona Teresa comentou: vocês as duas, sempre tão juntas. Como irmãs. Mas já é tempo de cada uma seguir o seu caminho, não achas, Maria? Maria engoliu em seco, o coração acelerado. Sim, Dona Teresa. Mas a amizade verdadeira não acaba. A mulher riu, sem perceber a ironia amarga. Naquela noite, no quarto de infância de Inês, com pôsteres antigos nas paredes e o cheiro a lavanda da avó, as duas conversaram até alta hora. Inês chorou nos ombros de Maria. Quero tanto fugir disto tudo. Mas tenho medo. Em Portugal, as famílias são tudo. Se eu escolher isto, perderei a minha mãe. Maria beijou-lhe a testa, um gesto terno que se transformou em algo mais. Os lábios encontraram-se, num beijo desesperado, cheio de anos de repressão. Foi intenso, como o fado que Inês cantava, mas interrompido pelo medo. Inês afastou-se. Não podemos. Se alguém souber. O segredo pesava, mas o amor crescia, alimentado pela proximidade forçada. De volta a Lisboa, a vida continuou.
Maria conheceu um grupo de amigos no Príncipe Real, onde a comunidade LGBT se reunia em bares discretos. Pela primeira vez, viu casais do mesmo sexo de mãos dadas, sem vergonha. Contou a Inês, animada. Vê? Aqui em Lisboa é possível. Podemos ser nós mesmas. Inês ouviu, fascinada mas assustada. Mas eu não sou como eles. Sou de uma família tradicional. O que diriam os vizinhos em Coimbra? O conflito interno de Inês era profundo. Amava Maria desde adolescentes, quando partilhavam sonhos de futuro. Mas a sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda carregava o peso do catolicismo e das tradições rurais. No Alentejo ou no Minho, histórias como a delas eram sussurradas como escândalos. Mesmo em Lisboa, as famílias conservadoras resistiam. Uma noite, após uma discussão acalorada, Inês aceitou ir a uma festa privada com Maria. O lugar era acolhedor, com música suave e casais dançando. Inês sentiu-se livre pela primeira vez, dançando com Maria sob luzes suaves. Riram, beijaram-se escondidas, sentindo o mundo expandir-se. Talvez possamos tentar, sussurrou Inês. Maria exultou, o coração cheio de esperança. Mas o noivo chegou a Lisboa para os preparativos. Chamava-se António, um homem educado, de barba aparada e sotaque do Porto. Jantaram os três, numa tentativa de normalidade. António era simpático, falava de vinhos e do futuro. Inês sorria, mas Maria via a falsidade. Na despedida, António beijou Inês na bochecha e Maria sentiu ciúmes corrosivos. Os dias seguintes foram de dúvida. Inês recuava, pressionada pelas chamadas da mãe. O António é perfeito para ti. Não estragues tudo por caprichos. Maria lutava para manter a esperança, recordando as noites de paixão escondida, os momentos em que o amor parecia vencer tudo. O outono chegava a Lisboa com chuvas finas que lavavam as ruas, espelhando as luzes dos elétricos. O casamento aproximava-se, e com ele, uma tensão palpável. Inês ensaiava o vestido branco na costureira, mas cada prova era uma tortura. Maria, incapaz de suportar, mergulhava no trabalho, desenhando projetos inspirados nos mosaicos do Porto, mas o coração distraído. Uma carta chegou de Coimbra, a mãe de Inês adoecera, stress pelo casamento. Preciso de ti aqui, filha. Para seres feliz como Deus quer. Inês partiu, deixando Maria sozinha no apartamento vazio. As noites eram longas, preenchidas pelo som do fado no rádio, letras que falavam de amores perdidos. Em Coimbra, Inês cuidava da mãe, ouvindo sermões sobre dever familiar. Em Portugal, a família é sagrada. Não como essas modernices de Lisboa. Inês calava-se, o segredo a corroer por dentro. Numa caminhada pelo Rio Mondego, recordou a infância com Maria, as corridas, os risos, os primeiros olhares tímidos. Maria, em Lisboa, procurou apoio nos amigos do Príncipe Real, contou a história, as lágrimas caindo. Ela ama-me, mas o medo vence. Os amigos consolavam, Portugal mudou, mas devagar. Muitas passam por isso. Uma delas partilhou a própria história de rejeição familiar, mas de reconciliação anos depois. Inês regressou, mudada. Não posso casar com ele. Mas também não posso perder a família. Propôs uma solução intermediária, adiar o casamento, dizer que precisava de tempo. António aceitou, compreensivo. Mas a mãe enfureceu-se ao telefone. A relação entre Maria e Inês intensificou-se. Passavam noites juntas, explorando o amor com ternura, longe dos olhares.
Caminhavam pelo Algarve num fim de semana roubado, praias desertas e sol quente. Aqui somos livres, disse Maria, beijando Inês à beira-mar. Inês sorriu, o coração leve pela primeira vez. Mas o segredo não durava. Uma prima de Inês viu-as de mãos dadas numa praia perto de Lisboa e contou à família. O escândalo explodiu. Dona Teresa telefonou, histérica. É verdade? Tu e a Maria? Isso é pecado. Vais destruir a família. Inês negou no início, mas as lágrimas traíram-na. A traição veio de forma inesperada. Para acalmar a família, Inês mentiu a Maria, dizendo que precisava de espaço, que talvez o casamento fosse melhor. Maria, devastada, confrontou-a: estás a trair-nos as duas por medo. Inês chorou: é para proteger o que resta da minha vida. O alto da tensão, Inês marcou novamente o casamento, pressionada. Maria sentiu o mundo desabar. Escreveu uma carta longa, recordando tudo desde a infância, declarando amor eterno. Não deixes o medo vencer a saudade que sentimos uma pela outra. Inês leu a carta sozinha, o coração partido. O fado na rádio cantava: por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Mas para ela, parecia o fim. O dia do casamento amanheceu chuvoso em Coimbra, como se o céu chorasse pela decisão de Inês. A igreja antiga enchia-se de familiares, o cheiro a incenso pesado. Inês, no vestido branco, olhava-se ao espelho, pálida como um fantasma. A mãe ao lado, aliviada. Vais ser feliz, filha. Maria, em Lisboa, não aguentava. Apanhou o comboio para Coimbra, o coração em fúria. Chegou à igreja momentos antes da cerimónia. Escondeu-se na multidão, vendo Inês caminhar ao altar com António. Mas algo quebrou dentro de Inês. Ao ver Maria na porta, de relance, os olhos encontraram-se. A saudade, o amor intenso, venceu o medo. Inês parou, a voz tremendo: não posso. Desculpem, mas não posso. Um murmúrio correu pela igreja. Dona Teresa desmaiou, o noivo ficou atônito. Inês correu para Maria, lágrimas caindo. Tens razão. O amor é mais forte. Fugiram juntas, deixando o caos para trás. A família reagiu com fúria. Deserdaram Inês, cortaram contactos. É uma vergonha para a família, disse a mãe por telefone. Inês sofreu, a dor profunda como o fado mais triste. De volta a Lisboa, viveram o amor abertamente no Príncipe Real. Mas o segredo revelado, uma carta antiga de Inês a uma colega de escola, confessando dúvidas sobre homens, caiu nas mãos erradas. Um familiar vingativo espalhou-a, ameaçando expor tudo publicamente. A ameaça de destruição, rumores no trabalho de Inês, olhares julgadores. Maria apoiava, juntas, vencemos. Mas Inês duvidava novamente, o trauma familiar a assombrar. A crise aprofundou-se. Inês afastou-se, culpando Maria indiretamente. Se não fosses tu, eu teria uma vida normal. Palavras ditas em raiva, mas que feriram como facas. Maria chorou sozinha, questionando se o amor valia o sofrimento. O segredo espalhado causou estragos. Inês perdeu o emprego na casa de fado, os clientes conservadores afastaram-se. Mudaram-se para um apartamento mais pequeno, a luta diária pesando. Inês caiu em depressão, a saudade da família misturada com culpa. Maria lutava para sustentar as duas, trabalhando extra. Noites de discussões, lágrimas, mas também momentos de reconciliação apaixonada. Uma visita inesperada, a mãe de Inês apareceu em Lisboa, doente e arrependida.
Perdi-te por orgulho. Vi o quanto sofres. Conversas longas, lágrimas. Não aceitação total, mas um passo para a compreensão. O clímax da ameaça, o familiar publicou a carta online anonimamente, causando humilhação pública. Inês quis acabar tudo, mas Maria segurou-a: o amor vence o ódio. Somos mais fortes. Juntas, enfrentaram. Inês começou a cantar em locais LGBT, a voz mais poderosa. Maria expôs a história num blog anónimo, ganhando apoio. A reconciliação com a família foi lenta. Dona Teresa visitou mais vezes, vendo o amor genuíno entre as filhas de criação. Em Portugal, o tempo cura. E o amor é amor. Aceitação gradual, influenciada pela mudança social. Inês e Maria casaram numa cerimónia simples à beira do Tejo, com amigos do príncipe real e, surpreendentemente, a mãe de Inês presente. O sol brilhava, azulejos ao fundo simbolizando beleza duradoura. Venceram o segredo, a traição familiar, o julgamento. O amor, nascido da amizade de infância, intensificou-se, provando ser eterno. Anos depois, em Coimbra, ensinaram as novas gerações sobre aceitação. A saudade transformou-se em plenitude. Como o fado diz, o destino é o que fazemos dele. O amor venceu.